Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Momento Fértil, um espaço que ajuda você a realizar seu sonho de maternidade e de paternidade. Hoje vamos falar um pouco sobre câncer de mama e preservação oncológica da fertilidade. Estamos aqui com a doutora Maria Carolina. Ela é médica pela Faculdade Pernambucana de Saúde, fez ginecologia e obstetrícia pela Universidade de Pernambuco e mastologia também pela Universidade de Pernambuco. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Gabi. Estamos aqui também com o nosso conhecido, Dr. Marcos, nosso parceiro aqui da clínica, que dispensa apresentações. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, vou falar um pouquinho da parte da oncologia, de câncer de mama e da reprodução. O câncer de mama hoje em dia está sendo cada vez mais comum em pacientes mais jovens, né? Antigamente a gente via muito paciente mais de 50 anos ou mais que apresentavam o câncer. E hoje, diminuindo essa idade, estão atingindo muitas pacientes em idade reprodutiva. Exatamente. Primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E realmente, hoje em dia, a incidência de câncer de mama, ela está aumentando em todas as idades. Isso já é comprovado. E a paciente está cada vez mais jovem, sendo diagnosticada cada vez mais jovem, infelizmente. A incidência no mundo inteiro, ela está aumentando, mas especificamente aqui no Brasil, ela é até um pouco maior do que nos outros países do mundo, em relação aos Estados Unidos, Canadá. E a gente sabe que mais ou menos entre 20% e 27% dos cânceres todos de mama está entre pacientes entre 20 e 44 anos. Marcos, eu vi que tu viu um levantamento novo que teve em relação aos pacientes com mais de 35 anos, entre 30 e 40 anos, não foi? Isso, entre 30 e 49 anos, a estimativa está em torno de uns 30%. Então, imagine, de cada 100 cânceres de mama, 30 estão acontecendo numa faixa etária de pacientes bem jovens, né? Abaixo dos 50 anos. E são pacientes que estão ali no auge da sua vida reprodutiva. Muitas nem pensaram ainda se querem realmente engravidar ou não. Às vezes nem é uma coisa que passou pela cabeça delas. E vem uma notícia dessa, de um câncer de mama, e você ainda recebeu uma notícia que talvez precise preservar seus óvulos, talvez precise fazer algum outro tipo de tratamento para conseguir, às vezes, realizar o sonho, né? De ser mãe, de ter uma família. E assim, a conta não fecha, porque na verdade essas mulheres estão adiando cada vez mais a maternidade. Exatamente. E a gente tem uma incidência cada vez mais precoce em mulheres jovens. Então, cada vez mais a gente vai se deparar com mulheres jovens que não têm sua prole definida, né? Seus filhos. E que vão se deparar nesse cenário. Exatamente. A gente vê um cenário hoje no mundo que as pacientes estão engravidando mais tarde, né? Que as mulheres, elas estão pensando numa maternidade um pouquinho mais depois do que as nossas mães, nossas avós, por exemplo, né? Então, isso tem um impacto muito grande na saúde, né? Dessas pacientes. Mais ou menos, por exemplo, quando você diagnostica um câncer de mama, quanto tempo depois você dá esse diagnóstico, a paciente geralmente inicia o tratamento, para a gente ter uma previsão de como a gente vai fazer também o tratamento da reprodução. A janela do tratamento tem que ser o mais precoce possível, mas a gente tem uma janela para conseguir fazer essa preservação da fertilidade. É importante a gente, logo no começo, quando a gente já dá a notícia, já vai passar o tratamento da paciente, a gente conversar sobre a fertilidade. Às vezes é até um tema que é meio esquecido. Às vezes é até um tema que a paciente não vai pensar ali na hora, naquele momento do diagnóstico, ela não vai pensar nisso. Mas é importante a gente, o oncologista clínico também, a gente da mastologia, falar com a paciente em relação a isso. A gente explicar a ela o que vai acontecer com o tratamento, tudo, e dizer que existe a possibilidade dos tratamentos, né? Da preservação da fertilidade dela. Mas, assim, 2 semanas a 1 mês, normalmente é factível para a gente aguardar para poder começar o tratamento. Essa janela não vai fazer com que aumente a mortalidade, diminui a sua sobrevida, não prejudique o prognóstico dela. Então, a gente tem esse tempinho para conseguir fazer esse acompanhamento junto com vocês. Pronto. Então, agora que a gente sabe o tempo que a gente vai ter para poder investir nessa fertilidade da paciente, Marcos, qual é o tempo que depois que a paciente, o oncologista vai dizer para você, Marcos, estou com a paciente jovem que precisa preservar a fertilidade, vai começar o tratamento o mais rápido possível. Quanto tempo você precisa para iniciar o tratamento de reprodução nessa paciente? Bom, o ideal é que essa paciente, assim que receba o diagnóstico, ela esteja dentro de um centro de reprodução ou em contato com um médico
especialista em reprodução, num prazo de 48 horas. Porque o tempo ele é muito importante, como a gente falou. Sim. Então, apesar da gente ter um tempo, ele é um tempo curto, na maioria das vezes. Então, essa paciente, ela não pode demorar, vamos supor assim, vamos esperar a menstruação. Porque, normalmente, quando a paciente ela não tem urgência para fazer esse congelamento de óvulos, que é a forma de preservação mais comum, quando ela não tem essa urgência, a gente espera, no nosso dia a dia aqui do consultório, a gente espera quando ela menstrua. Então, a gente espera a paciente menstruar para iniciar a estimulação ovariana. Sim. Só que, por exemplo, se a paciente acabou de menstruar, recebeu o diagnóstico do câncer, a gente não vai ter tempo para esperar mais um a mês, próxima menstruação chegar. Então, o tempo que ela tiver, isso, ela vai fazer. Então, a gente sabe que em qualquer momento do ciclo, sim, a gente pode recrutar esses folículos que estão ali nos ovários. Então, a estimulação ovariana, ela é imediata. Então, recebe o diagnóstico. Então, claro, a gente pode pegar a paciente num momento não tão ideal. Então, ela pode estar periovulatória. Então, tem um folículo ali grande. Mas aí a gente pode ignorar aquele folículo, sim, e seguir a estimulação independente dele. Que são os protocolos que a gente chama de random start, né? Que é o início aleatório. Sim. Então, não importa em que momento do ciclo aquela paciente vai estar, a gente pode começar a estimulação com hormônios, que é o que a gente faz de rotina na paciente para congelamento de óvulos, né? A estimulação ovariana controlada, a gente começa a qualquer momento do ciclo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Queria perguntar, Marcos. E se por acaso ela fizer essa primeira estimulação e a gente não ter uma quantidade suficiente de óvulos? A gente pode aproveitar justamente na sequência, sim, e fazer um duplo estímulo, que a gente chama. Sim. Isso é possível dentro da reprodução. Então, se a paciente ela tem um mês, sim, até iniciar a quimioterapia, inclusive a gente teria um tempo teórico para fazer duas estimulações. Isso é possível. Inclusive, esse protocolo foi criado mais para pacientes oncológicos, que a gente chama de duo-stim, para a gente fazer um protocolo seguido do outro. O tempo médio, mais ou menos, de tratamento, né, entre começar o estímulo e fazer a punção, a retirada dos óvulos, é 12 a 14 dias. Entendi. Então, nessas pacientes, a gente faz esse estímulo inicial, coleta os óvulos, e alguns dias depois já inicia de novo a estimulação para coletar novamente. Se cada ciclo duraria mais ou menos 15 dias, então teria mais ou menos um mês, mais ou menos, de tratamento. Porque nem sempre o diagnóstico é muito precoce. Às vezes é um paciente ali nos 40 anos, 39, 38, que às vezes já nem tem uma reserva tão boa de base, digamos assim. Aí você fazer essa estimulação às vezes muito rápido, mas é uma excelente notícia, eu nem sabia disso. É verdade. E assim, a gente espera da punção, da primeira punção para estimulação, 4, 5 dias. É bem então, rápido. Então, um tempo bem curto para a gente já iniciar um novo recrutamento folicular. Que bom, porque às vezes a gente tem uma percepção que é uma coisa que pode demorar muito, né? Mas é bom saber que, assim, em um mês a paciente pode estar com aí os seus óvulos garantidos e congelados. Aí, depois eu vou voltar nesse assunto da reserva da paciente, mas por que a gente vai preservar a fertilidade nessa paciente, né? O que o tratamento do câncer de mama vai causar na fertilidade dessas pacientes, que a gente precise fazer um tratamento de reprodução, né? As medicações, enfim. Acho que o principal, assim, logo de cara, que todo mundo pensa é a quimioterapia. Que a maioria das pacientes, principalmente as pacientes jovens, elas vão fazer quimioterapia. Dificilmente a gente não vai fazer. A gente, a equipe multidisciplinar, né? A pessoal da mastologia, junto com o pessoal da oncologia clínica. Então, a quimioterapia em si, ela tem muita toxicidade para o ovário. Muito. A maioria das pacientes, elas têm um prejuízo muito grande na fertilidade depois da quimioterapia, durante a quimioterapia. E uma das medicações que mais causam são os antracíclicos, os taxanos, que são a base do tratamento para o câncer de mama. Então, a gente sabe que vai prejudicar a fertilidade daquela paciente. A maioria das pacientes até desenvolvem alguns sintomas de menopausa durante o tratamento da quimioterapia, porque a gente vai ter uma diminuição da função ovariana ali. Já vai ocorrendo uma falência ovariana. Exatamente. Então, não só a fertilidade, mas também os sintomas do climatério. Às vezes, uma paciente jovem com ressecamento vaginal, fogacho, tudo. Então, a quimioterapia é o nosso ponto, assim, fazer a preservação da fertilidade antes da quimioterapia. Em relação à cirurgia, a gente não teria tanto prejuízo, porque, a princípio, você fazer uma cirurgia na mama, na axila, não prejudicaria a reserva ovariana da paciente, a fertilidade.
E nem a radioterapia. A radioterapia no câncer de mama, ela é muito localizada. Então, a gente não é como se fosse fazer uma radioterapia de algum órgão pélvico, que vai estar o ovário ali recebendo radiação diretamente. Na verdade, o ovário ali está no seu cantinho e a mama vai ser abordada e não traz nenhum efeito deletério significativo. Mas a quimioterapia é o grande calo, digamos assim, para a fertilidade durante o tratamento. E os efeitos da quimioterapia não são só durante o tratamento. Eles persistem depois que a paciente termina. A maioria das pacientes até fica sem menstruar depois da quimioterapia. Algumas podem voltar, mas a fertilidade em si, o efeito deletério que o ovário sofreu, ele não volta. Ele não tem como ser revertido. Depois que a gente começa o tratamento, com toda essa estimulação hormonal, muitas pacientes com câncer de mama, elas têm receptores hormonais no tumor. Então, tem alguma medicação que a gente possa fazer para poder diminuir esse estímulo, né? E se esse tratamento de reprodução vai impactar no prognóstico da paciente no futuro do câncer? O que a gente tem hoje na literatura é que a estimulação ovariana para congelamento de óvulos, ela é segura. Então, não existe nenhuma comprovação, mesmo em cânceres, né, em tumores, que são receptores de estrogênio positivo, que essa estimulação ovariana ela vai trazer alguma piora do prognóstico das pacientes. Então, o que a gente vê, por exemplo, câncer de mama, existem alguns tipos de câncer de mama que são receptores de estrogênio. E a gente fazendo uma estimulação ovariana, a gente sabe que fisiologicamente vão ser recrutados vários folículos e isso vai gerar um nível suprafisiológico, ou seja, acima do normal de estrogênio circulante naquela paciente. Então veio esse questionamento, que é natural. Será que esse mês aí que ela vai estar exposta a uma grande quantidade de hormônio circulante não traria um pior prognóstico? Na prática, a gente tem esse cuidado, né? E faz algumas medicações, que é a tua pergunta, Gabi. A principal delas é o letrozol, que a gente acaba associando junto ao tratamento, à estimulação. Porque ela é uma medicação, uma droga que vai fazer uma redução dos níveis de estrogênio. Isso faz parte do mecanismo de ação dela. Então, a paciente ela fica com níveis baixos de estrogênio. Isso não existe nenhum estudo comprovando de que isso vai trazer alguma melhora ou piora do ponto de vista de estimulação ou de sobrevida das pacientes, de impacto de sobrevida. Mas faz sentido. Fisiologicamente, não atrapalha. Sim. E aí, na prática, a gente acaba associando nessas pacientes de câncer de mama, principalmente, o letrozol na estimulação ovariana junto. Para que, teoricamente, não traga nenhum dano. E até a paciente fique mais tranquila de que ela está fazendo uma estimulação e vai estar sabendo que os níveis estrogênicos dela não vão estar em níveis muito elevados naquele momento. Mas os estudos que tem, enfim, as meta-análises mais recentes, mais robustas, mostram que, comparando grupos de pacientes que fizeram congelamento de óvulos, pacientes com câncer de mama, antes da quimioterapia, e o grupo de pacientes que não fez, que não houve nenhuma diferença. Inclusive, algumas meta-análises mostrando que as pacientes tiveram desfechos até melhores, aquelas que congelaram os óvulos. Então, até o momento, a gente não tem medo desse tratamento. Pelo contrário, a gente tem medo de não indicar e a paciente perder essa oportunidade e se arrepender depois. Até porque eu acho que congelar óvulos para essa paciente é dá mais uma perspectiva de futuro para essa paciente, né? De o que se agarrar, de esperança. É deixar ali sempre uma janela aberta. Isso, que ela não vai ficar boa e no futuro vai reconstruir sua vida, ter seus filhos, sua família. É importante. Isso. Com certeza. E eu queria só falar um pouquinho, que eu achei muito interessante você falar dos tipos diferentes de câncer de mama que a gente tem, porque realmente a gente tem os cânceres de mamas que são receptores hormonais positivos, mas em paciente jovem, a maioria das vezes é não hormonal. E os tumores, eles não são hormônio positivo, então eles são tumores até um pouquinho mais agressivos, um tumor que a gente precisa de um pouco mais de agilidade no tratamento, e é excelente você ter explicado pra gente da rapidez que a gente consegue fazer a criopreservação, né, dos óvulos. E é super interessante também que quando a paciente é diagnosticada com um tumor hormônio positivo, a gente vai fazer uma medicação chamada tamoxifeno. Acho que algumas pessoas já ouviram falar. O letrozol também é até uma medicação que a gente usa mais pacientes um pouco mais velhas, mas o tamoxifeno,
ele vai continuar fazendo esse bloqueio hormonal depois que a paciente fizer a quimioterapia, fizer a cirurgia, a rádio, por pelo menos 5 anos, às vezes se estendendo até 10 anos de tamoxifeno. Aí você me pergunta, eu vou ter que esperar 10 anos para poder engravidar, para terminar o tratamento para engravidar? Na verdade, não precisa. Normalmente, a gente espera 18 meses ali a 2 anos de tratamento certinho, fazendo o tamoxifeno. Aí a paciente para o tamoxifeno, ela tem um tempo hábil para conseguir engravidar. É segura, a gente já tem estudo dizendo que ela pode parar durante esse tempo para engravidar Depois retomar. e depois retomar o tamoxifeno. Até agora, os estudos que a gente dizem que não tem nenhum impacto na sobrevida nem recidiva local dessas pacientes. Então, assim, excelentes notícias, né? Verdade. E lembrando que a gravidez é um momento de altíssimos níveis hormonais. Exatamente. Né? Para a paciente, então, às vezes a paciente tem esse medo, que ela vai passar por um momento em que os hormônios estão ali à flor da pele, literalmente. Então, será que isso não vai piorar o meu prognóstico, vai aumentar a chance de recidiva? Exatamente. E vou parar o meu remédio, meu Deus, e agora? Não, mas a gente tem, sabendo que é seguro você parar e depois retomar. Então, uma média de 2 anos, mais ou menos, entre o término do tratamento e a paciente já está apta para engravidar, né? Poder engravidar com segurança. Exatamente. A gente espera pelo menos estar fazendo ali tamoxifeno nos seus 2 anos. Aí, se tiver tudo tranquilo, pronto, e ainda bem que a gente consegue diminuir esse tempo, porque imagina se a gente não tivesse investigado essa reserva da paciente, a paciente faz a quimioterapia, vai diminuir mais ainda essa reserva, e ainda vai passar mais 5 ou 10 anos usando medicação que vai pausar a sua menstruação. Pois é. Daqui que ela conseguisse engravidar, tentasse engravidar, né, tivesse essa vontade ou tivesse apta para engravidar, ela já estaria lá 40, 50 anos, que a gente já sabe que a reserva já não é tão boa assim. Exatamente. Né? Então, o que é que a gente faz com essas pacientes quando elas chegam no consultório que não tem uma reserva tão boa? A gente congela óvulo, congela embrião? Bom, isso é uma pergunta difícil. Então, a gente tem que ver primeiro se essa paciente ela tem um relacionamento de longa data, um relacionamento estável. Já estava planejando com aquele parceiro, ou até mesmo a parceira, né? Se eles vão ter filhos. Então, se isso já era um planejamento bem consolidado, talvez faça mais sentido realmente o congelamento dos embriões. Lógico que o congelar embrião, a gente sabe que aquele material genético ali congelado, ele vai ser do casal. Então, se aquele casamento chegar ao fim, por algum motivo, né? Então, a gente sabe que tem casamentos que, inclusive, ficam muito abalados, até por conta do próprio processo do câncer de mama. Sim. Então, se aquele casamento chega ao fim, então aquela paciente ela não vai poder utilizar aquele embrião. Então, o congelamento do embrião ele faz mais sentido por quê? Porque se a gente tem a oportunidade de congelar ele nesse casal que já tem isso bem definido, é uma forma mais segura que a gente tem. É como se aquele óvulo já vencesse aquelas etapas da fertilização e chegou um embrião. Sim. Congelar óvulo é uma possibilidade de virar embrião. Congelar embrião também não é 100% de chance, mas traz uma chance muito maior para aquele casal depois. Sim. Então, se a gente tiver tempo e oportunidade de congelar embrião, seria uma boa ideia. Mas para paciente jovem solteira, então nesse caso, ela vai ter que nesse congelar dilema ético aí de... não é só dela, né? Vai ser também do marido. Então, eles precisam assinar o termo, dizendo caso se separem, caso a paciente chega a falecer, vamos supor assim. Então, tem todo o termo que precisa ser preenchido. E também, eu acho que em embrião também tem aquela questão, muita questão religiosa, que muitas pessoas também têm. Sim. Congelar óvulo, é uma célula só, eu posso descongelar, eu posso descartar mais fácil. E em embrião, às vezes, fica aquele sentimento, né? Tá descartando um filho, então também tem esse lado, né? Aí é preciso pensar bem direitinho nessa questão, conversar bem com a equipe multidisciplinar, inclusive psicólogo, para ajudar a guiar nessa decisão. E é uma decisão muito importante e veja que é um tempo muito curto. Para tomar tudo isso. Então, no momento que a pessoa está já pensando de um diagnóstico impactante, exatamente. Né? E aí a paciente ela tem vários lutos durante esse processo, que eu acho que é importante a gente falar aqui. Então ela tem um luto pela doença. Sim. Então ela, obviamente, ela vai temer pela própria vida. Você vê com certeza muito isso. E também a paciente, principalmente aquela que não tem filho, ela tem um luto de não poder ser mãe. Sim. Então isso é muito impactante. Então ela tem que conviver
com tantas coisas, né? Um impacto psicológico tão importante nesse momento, que muitas vezes vira de cabeça para baixo, e aí tem que ter um tempo muito curto e uma equipe que acolha essa paciente, entenda o que ela está passando, para poder conversar sobre isso. Porque realmente, na maioria das vezes, às vezes não passa nem na cabeça da paciente pensar nisso nessa fase. Isso, eu conversei uma vez com uma paciente que passou por esse processo. Aí fui perguntar como tinha sido, tirar algumas dúvidas do momento, né? O que ela sentiu. Ela fez, eu não lembro do processo, porque eu recebi o diagnóstico, era uma paciente jovem, recebi o diagnóstico e você tem que ir para tal lugar fazer tal medicação. Foi seguindo, fez e... Seguiu o fluxo. Foi no automático. Acho que a cabeça fica ali no automático. Ela não estava nem pensando no que ela estava fazendo. E essas pacientes também a gente pode falar que não necessariamente elas vão usar esses óvulos congelados. Sim, importante. Não necessariamente. Elas podem até engravidar naturalmente. Sim. Né? Sim. Essa paciente, inclusive, engravidou naturalmente, até rápido, depois que liberou. Não, teve os embriões dela congelados, mas conseguiu engravidar naturalmente. Não é assim, elas têm a reserva ovariana, a qualidade do óvulo afetada, mas também não é 100%. Então, a gente, dependendo da idade e da reserva da paciente, a gente pode dar um tempinho para ela tentar espontaneamente. Não é isso? Perfeito. Isso. E assim, com relação à qualidade desses óvulos pós-quimioterapia, a paciente pode perguntar, mas fiz a quimioterapia, perdi esse tempo, né? A minha reserva já está baixa, eu posso congelar depois? Poder, a gente sabe que pode. Mas a gente fica com um certo receio com relação à qualidade daqueles óvulos, que pode ter sido afetado pela quimioterapia. Porém, é uma oportunidade. Se a paciente perdeu essa janela... Se por acaso não teve esse tempo. Não teve essa oportunidade, não teve tempo hábil, não congelou antes. Essa paciente ela pode congelar depois. Mudar de ideia. Mudou de ideia. Pode congelar depois, porque seria melhor esses óvulos congelados pós-quimioterapia do que daqui a 5, 6, 7 anos, se é uma paciente que não pensava em ser mãe no momento. Sim. Então, é uma opção também. Outra pergunta que eu acho que muitas pessoas se interessam o plano de saúde, por exemplo, cobre os custos do tratamento de congelamento de óvulo? Bom, para paciente que faz o congelamento social, não. O que é o congelamento social? Então, aquela paciente que quer adiar a maternidade, não tem parceiro, o plano de saúde ele não cobre. E a gente sabe que é um tratamento que tem um custo consideravelmente elevado. Mas, desde 2023, o STJ aprovou por unanimidade que pacientes oncológicas, por não terem escolha e terem que se submeter à quimioterapia, elas vão ter direito de que o plano de saúde arque com o tratamento de congelamento de óvulos. Então, foi um ganho, assim... Excelente. Excelente, porque vai dar uma oportunidade para aquela paciente. Então, a paciente pode até pagar aquele tratamento naquele momento, mas o plano de saúde vai ter que reembolsá-la. Perfeito. Então, hoje, desde 2023, é inadmissível que a paciente que tem plano de saúde não receba essa orientação. Ela pode até não querer fazer o congelamento, mas a informação ela precisa ter. Interessante só dizer que para todos os tipos de câncer, né? Não só o câncer de mama. Perfeito. Não só o câncer de mama. A gente acaba falando muito do câncer de mama porque ele é o mais prevalente. Mas qualquer tipo de câncer que vai passar por uma quimioterapia, uma radioterapia, que são terapias bastante lesivas, elas vão ter direito de que maravilha. Ter esse custo aí arcado pelo plano de saúde. E a paciente do SUS, ela consegue ter acesso a esse tratamento? Bom, com relação à paciente do SUS, ainda não. Mas temos boas notícias, que é a tramitação de um projeto de lei do ano passado, que, assim, está bem avançado para ser aprovado e virar lei. Tomara que isso vire realidade, que é justamente ampliar esse acesso para pacientes que recebem o diagnóstico oncológico no SUS. Então, essas pacientes, se isso for aprovado, elas vão ter esse acesso também garantido. Essa oportunidade pelo SUS. Então, vai ser um acesso para todos, né? Para paciente que tem um plano de saúde ou para paciente que não tem. Então, vai ser maravilhoso. Ótimo. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Foi uma ótima conversa. Ficamos aqui com mais um episódio do nosso Momento Fértil. Eu queria que vocês dissessem o Instagram de vocês, as redes sociais, para o pessoal seguir. O meu Instagram, doutor.marcos.moura.
O meu é mcarolina.assunção. E muito obrigada de novo, Gabi e Marcos. Foi ótimo estar aqui com vocês. Ótimo. O meu Instagram é doutora Gabi Cavalcante, CG. E também vocês seguirem a gente nas redes sociais, dar like, comentar, falarem quais as dúvidas que vocês têm para a gente enriquecer mais nosso momento fértil.